Olá, seja muito bem-vinda à minha casa digital. Aqui você vai encontrar conteúdos para ativar você a conquistar os teus sonhos. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Mônica, sou mentora de mulheres. Minha função, meu papel é ativar as mulheres, você que está aí, a se conhecer, a se perceber, para que você possa se encaminhar na sua vida, tá bom? Sou a Sandra Mônica e tenho experiência aí de 5 anos nesta área aí de autoconhecimento, somente nisso. Fora aí o tempo que eu trabalhei dentro de uma empresa e também trabalhava na liderança, aí, liderando mais de 600 mulheres. E hoje eu quero falar uma coisa aqui que tem tocado muito meu coração e eu tenho certeza que vai ajudar você, que é sobre processos. O que são esses processos? Eu tenho percebido que nós buscamos tanto resultado, e aí nós vivemos o processo inverso. Como assim? Nós queremos viver lá no fim, nós queremos já chegar lá no final, nós já queremos estar lá, e aí nós não percebemos o processo, então nós vivemos com o quê? Com a ansiedade, e quando nós chegamos no resultado, o que acontece? Quando chega ali no resultado, você não vê o resultado. Por quê? Porque vive sempre lá na frente, tá? Então, a importância de viver os processos. A gente quer chegar lá. Eu quero uma casa. Quem aqui já falou ou já ouviu alguém que disse assim: eu vou ser feliz quando tiver um carro, eu vou ser feliz quando eu sair do meu trabalho, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz quando isso, quando aquilo. O que acontece? Tudo isso é um processo que antecede ao seu sonho, que antecede ao seu objetivo. E a maioria das vezes, nós pulamos esse processo. É como se nós saíssemos de um ponto e já queremos estar no outro. E quando chegamos lá, a gente não reconhece. Por quê? Porque você não viveu o processo. A conquista é maravilhosa, mas o que vai fazer você evoluir, crescer, é o processo, é o caminho que você percorreu aqui até chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu percorri um caminho, e foi nesse caminho que eu aprendo, que eu desenvolvo, que eu cresço e que eu evoluo. E aí vai ser o quê? Uma consequência o meu resultado. Se eu quero uma casa, se eu quero me conhecer, se eu quero qualquer coisa, eu preciso aprender o processo e viver o processo. A maioria da ansiedade hoje é porque se vive só lá. Se vive só lá na frente. E você tem que viver o processo da conquista, o processo de se conhecer, o processo de você escolher um caminho novo, o processo de você escolher pessoas novas, o processo de você se autoconhecer, o processo de você se dar um tempo e curtir. Tudo isso é processo, porque o que você quer não existe você não conseguir. Só não vai conseguir se você desistir. E aí, por querer antecipar tudo isso, aí na metade do caminho, a gente desiste. Por quê? Porque a gente acredita que tem que acontecer, porque parece que na vida dos outros está acontecendo, porque parece que para todo mundo já aconteceu, porque parece que todo mundo já conquistou. Só que o processo de cada um é de uma forma. Pensa numa semente. Uma semente de milho, ela tem um processo de 4, 5 meses. Uma semente de soja tem lá seu processo, 4 meses. Uma semente de girassol, não sei quanto tempo que é, mas acho que é menos, né? Não lembro agora. Mas cada uma tem o processo. Perceba a gestação. A gestação tem um processo. Nós podemos adiantar esse processo, só que a bebê não vai ter a saúde que tem. Então, não adianta você pular esse processo, porque lá no final, alguma coisa que vai ficar faltando. Um animalzinho, o processo dele é outro de nascimento. Cada ser é um processo. Então, os teus sonhos, os teus objetivos são um processo e estão dentro da sua condição e da sua realidade. Agora, olhar o que os outros estão conseguindo, o que os outros estão fazendo, e você querer ter aquele resultado, você está se anulando e não está vivendo o processo. Você vai chegar lá na frente e você vai estar infeliz, porque não vai estar bom. Porque você vai querer estar provando para os outros que você consegue, e não foi nem por você. Então, curta o processo. Curta o processo. Curtir o processo, é você viver um dia de cada. Não é você cruzar os braços e dizer assim, eu tenho que esperar acontecer.
Não tô dizendo isso, não compreendo dessa forma. É você fazer todo dia um pouquinho, todo santo dia um pouquinho. Todo amanhecer, todo dia você tem uma tarefa para fazer, todo dia você tem algo para aprender, todo dia você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai colocar o teu foco, você vai colocar teu objetivo, você vai colocar lá o que você quer e todo dia você vai fazer um pouquinho. E é que nem uma casa, você vai empilhando. Primeiro você vai fazendo, você limpa o terreno, aí você prepara a base, coloca terra, pedra, deixa firme e você não vê nada. Não é? E você não vê nada, você gasta lá, tem casas que tem que fazer a fundação e você não vê, e faz a fundação e coloca cimento e coloca terra e arruma e você não vê nada, não é isso? Até há pouco tempo atrás, um casal de amigo nosso falou que já tinha investido 200 mil e não tinha, a casa não enxergava a casa. Mas por quê? Porque precisa preparar embaixo, senão você pode fazer. Não precisa, se não tivesse limpado o terreno, não tivesse colocado uma base, não tivesse colocado cimento, terra, aí eu não sou pedreira, mas estou falando para você entender. O que seria essa casa? Ela vai desabar. Então, o processo é você preparar. E não tem como pular esse processo. Porque se você pula esse processo de construção de uma casa, lá na frente desaba. E na nossa vida, o que acontece? Lá na frente, nós caímos, chegamos lá, e aí você diz assim, nossa, mas nem é tudo isso. Por quê? Porque não curtiu o processo. Então, seja simples, curta os processos, seja processual, viva cada processo e viva o seu processo. Não viva o processo das outras pessoas. Nós queremos viver o final e nós temos que parar de viver o final e viver um dia de cada, porque a vida é processual. A vida é um ciclo. Não tem como você pular esse ciclo. Se você pula esse ciclo, algo fica para trás. E aí fica aquele vazio, aquela coisa que você não entendeu lá na frente e você não sabe por quê. Quantas vezes você quer uma casa, quer uma casa, quer uma casa, quer uma casa, quer uma casa. Mas para que você quer essa casa? Aí você vai ser feliz, vai comprar uma coisa só quando você tiver a casa? Você vai... Sabe essas pessoas que fazem isso? Não. Viva como se já tivesse. Viva como se você já estivesse lá. Viva como se você já vivesse aquela realidade dentro do que você pode hoje. Viva como se você já tivesse conquistado o teu sonho. Viva como se você já tivesse naquele momento. Viva, desfrute como se você já estivesse lá. Não estou dizendo que você tem que viver lá na frente, mas viva hoje com o que você tem, dentro da condição que você tem, dentro da realidade que você vive, aquilo que você gostaria de viver um dia. Porque se você viver no passado, o processo não acontece. O processo acontece hoje. O processo é agora. Voltar lá atrás, ficar lembrando memórias do passado não vai levar você a um processo novo. Não vai levar você ao resultado novo. Não adianta você ficar olhando na dor. Agora, se você tem algo para destravar, para melhorar, vai, procura alguém que te ajuda, destrava isso, mas viva o processo. E não fica lembrando cada pessoa que você vê contando, cada pessoa que você convive contando, aquilo passou. Sara essa ferida e viva esse processo. O processo de luto é de 70 dias. Viva o processo de luto. Você não pode ficar lá. Tudo é processo, aprenda que é um processo. Você não consegue acelerar a noite. A noite tem tantas horas, você não consegue acelerar o dia. O dia tem tantas horas e é aquilo. Você não consegue acelerar isso, mas você consegue cuidar do seu tempo. E se você viver na ansiedade, sabe quando você diz assim, o tempo tá passando tão rápido? É porque não tá vivendo o processo, porque não tá vivendo o dia a dia, porque não tá vivendo cada momento. Então se torna tão rápido porque você não está vivendo ali, você está vivendo só lá na frente. A minha dica de hoje aqui, respire mais, viva os processos. Tem muitos momentos na vida que você só precisa sentar e apreciar o pôr do sol. Então faz isso, pelo menos uma vez por dia. Senta no final do dia, fecha os teus olhos e reflete tudo o que você fez durante aquele dia. Fechou? Compartilha esse vídeo, manda para as amigas. Se fez sentido, comenta aqui embaixo, que eu quero ver você vivendo o seu processo. Beijão!